Vamos entrar num assunto polêmico, céu e inferno. E aí, existe, não existe? Simplesmente foi inventado por uma religião tribal? Ou de fato é comprovado hoje, não simplesmente pela fé, mas comprovado que de fato existe? E aí, senhores? Bom, nesse tutorial eu vou fazer aqui um react do pastor Caio Fábio, em que o título aí do canal Despertamento é Céu e Inferno não existe. É uma interrogação. Vamos ver o que o Caio Fábio, que é o pastor, na minha concepção, um dos pastores mais sábios hoje da internet, não tem, como é que eu posso dizer assim, rabo preso com nenhum outro sistema religioso, tá? Porque no Brasil, as congregações cristãs, elas se fecharam, né? Estou falando do movimento evangélico. Então, o que um pastor fala, o outro, de outro ministério, vai lá e repreende, ele vai e volta atrás. Eu não estou falando isso. O Caio Fábio, ele não tem essa amarração. É como se os pastores se reuniram aí para meio que definir aí a teologia, porque o movimento evangélico ele é muito diversificado, né? Então vamos lá, vamos ouvir aqui o Caio Fábio, o que ele tem a dizer sobre céu e inferno, ó, bem no início. Porque outra coisa que religião católica, evangélica, protestante não acreditam, né? Morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Mentira! Meu Deus! A eternidade não é mensurável por espaço-tempo. Exatamente. De modo que no átimo do que a gente chama de cessação da vida, é onde começam todas as revelações, sem bloqueios parentais, sem traumas da vida, sem os impedimentos cognitivos, sem todas as deformidades ou atrofias neurológicas, sem tudo aquilo que hoje é bloqueio, é blindagem. Então, você que está do outro lado, deixe sua opinião. Você acha que o Caio Fábio está correto? Não existe esse espaço-tempo de céu e inferno? Isso aí é simplesmente algo teológico, apesar de que eu não falo da teologia. Lógico que a gente vai continuar o tutorial, né? Então, para você que está do outro lado, você acredita cegamente nisso? Existe céu e inferno? Ou você acha que isso foi inventado por religiões tribais? Lembrando que o cristianismo, mais o islamismo, que são religiões que acreditam em céu e inferno, vieram de uma religião tribal, que é o judaísmo, tá bom? Bom, eu vou retomar o vídeo, mas antes eu vou colocar aqui para vocês esse tutorial aqui, para você ver que essa moça, que é da religião islâmica, ela é de uma religião tribal, né? O islamismo foi ali do ano 700, mas veio inspirada em uma outra religião tribal, que é o judaísmo e também o cristianismo, tá? Lembrando que o islamismo seria uma espécie de fusão, só que muito mais rígida, né? Vamos lá? Não é a palavra de Maomé, é a palavra de Deus. Obrigado, é a palavra de Isso Deus. mesmo. Mas foi escrito por Maomé? Não foi escrito por Maomé. Quem escreveu então? Maomé era analfabeto, ele não sabia escrever. Então quem nem escreveu? ler. Foi a palavra de Deus, palavra divina. Está vendo? É sempre assim. Eles são muito consistentes nisso. Eu reconheço, certo? Cegamente é a palavra de Deus e eles são muito apaixonados por isso. Eu respeito essa paixão. Ou seja, tem como provar que é a palavra de Deus? Não tem, mas se você perguntar quem escreveu, a palavra de Deus. Ah, mas se Maomé era analfabeto, não sabia ler nem escrever, quem escreveu? É a palavra de Deus. Ah, mas ele aqui é a palavra de Deus. Mas me diga o nome da pessoa, é a palavra de Deus. Mas será? Foi o cunhado do Maomé? É a palavra de Deus. Não interessa quem escreveu. Na cabeça de uma pessoa que não consegue provar nenhum palmo na frente do nariz, é a palavra de Deus. Porque isso se resume à fé e à crença. Então fé e crença é uma coisa que eu vou respeitar. Mas não existe debate. Se você parte de um pressuposto isso, não e pronto. Mas não interessa se tem como provar. É e acabou. Tem como você debater com a pessoa assim? Não existe, meu irmão, entendeu? E mesmo dessa forma, e não critiquem, tá bom? Porque do mesmo jeito que é o movimento islâmico, assim também é o movimento evangélico. Pegue alguém que é do movimento evangélico e peça para ele explicar alguma coisa que é inexplicável, ele vai dizer, não importa, é a palavra de Deus, semelhante a essa jovem. Mas não há como ter uma conversa racional Não assim. tem como ter. É o mesmo que se você me perguntasse, por que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? E eu olhasse no seu rosto e dissesse, porque é a palavra de Deus. Nesse ponto, o diálogo racional já se perdeu, não tem como ter. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E ponto final. É igual que a menina moça que tá falando em relação ao Alcorão. Cada um na sua religião, de forma cega, sem ter condição racional de debater, vai dizer o quê?
a minha igreja é a que vai pro céu, não é assim que funciona? Tire o céu e o inferno da religião que você tá. Não tem mais nada, não sobra nada, só sobra filosofia, coisa que você vai encontrar em qualquer outro livro, tá bom? Então, hoje as igrejas vendem isso. Bom, eu fiz uma pergunta aqui ao Google, dizendo qual a religião, né, qual a religião mais antiga que já falava de céu e inferno. A religião mais antiga. Eu já sabia que era o zoroatrismo. Olha só, o zoroatrismo é a religião persa, que tem um Mitra, já ouviu falar em Mitra, né? O Mitra, ou o mitraísmo? O Mitra é aquele Cristo da religião do zoroatrismo. O Mitra, ele nasce no dia 25 de dezembro. O Mitra, ele nasce numa manjedoura. O Mitra, ele nasce de um ventre virgem, de uma virgem. O Mitra, quando ele nasce, uma estrela é precedida no céu. 3 reis vai visitá-los, levam um presente. O Mitra, aos 12 anos, foi pego no templo pregando, ensinando. O Mitra, aos 30 anos, começou seu ministério, tinha 12 principais discípulos. O Mitra era conhecido como o Sol da Justiça, o Caminho, a Verdade, a Vida. O Mitra, ele morre e o Mitra, ele ressuscita, né, ao 3º dia. Isso está na religião do zoroatrismo, tá bom? Tô falando da religião católica, não, tô falando do zoroatrismo. É muito mais antiga do que até a religião tribal do judaísmo, tá? Muito mais antiga é o zoroatrismo. Então o Mitra morre, ressuscita, assenta aos céus e promete que um dia vai voltar. Tá bom, senhores? Isso está na religião do zoroatrismo. Uma religião milenarmente anterior à religião tribal do judaísmo, tá bom? E eles foram os primeiros a falar de um suposto céu para os fiéis e de um suposto inferno, né, para aqueles que eram herege. O que é herege? Livre pensador. Lembre-se, a palavra herege significa aqueles que livre pensam. Quem livre pensam em religiões assim tribais é considerado o quê? A pessoa que precisa ser exterminada. Tá bom, senhores? Só para vocês terem ideia. Então, o zoroatrismo foi a primeira religião a falar sobre o céu e o inferno. E as que vieram depois copiaram, tá bom? Existem algumas coisas ali no Egito falando, mas especificamente céu e inferno vem da religião persa. E lembrando que no cativeiro da Babilônia, né, o rei Sírio lá, né, o Sírio Grande, ele era persa, tá bom? Quem liberta lá do cativeiro, da mão dos babilônios, dos caldeus, são os persas que tinham a sua religião, que era o zoroatrismo, tá bom? Então, meus queridos, eu vou ficar por aqui, mas vou deixar pra vocês aqui, ó esse vídeo aqui do Céu e Inferno Não Existe, do Caio Fábio. Maravilhoso esse vídeo. No minuto 6 minutos e 33 ele vai falar sobre aliens na Bíblia. Eu vou voltar com outro tutorial acerca disso, tá bom? Um beijo, um cheiro e até o próximo tutorial. Valeu!